A tríade do tempo. A vida é curta, por isso não faça dela um rascunho. Pode não dar tempo de passá-la limpo. Certa vez, recebi um e-mail com um feedback sobre minha palestra de administração do tempo. Vinha de um jovem de 50 anos. Ele dizia que tinha chegado a essa idade tão rápido que não tivera tempo de viver tudo o que desejava. Ele se sentia muito mal por isso. Sempre me disseram que depois dos 18 anos o tempo voa. Na época eu não tinha reparado nisso, mas, depois de todos os problemas e acertos que vivi, posso afirmar que é verdade. O tempo passa rápido demais e não nos damos conta disso, mas somos especialistas em olhar para trás e reclamar da rapidez com que tudo aconteceu. Essa sensação é comum porque, geralmente, utilizamos o tempo de forma inadequada. Costumamos gastá-lo com atividades que nada têm a ver com nossos objetivos, com nossos sonhos, com nossa missão de vida. Isso resulta na sensação de que o tempo passou rápido demais e que não aproveitamos o suficiente. Antes de continuar, faça uma autoanálise com base nas perguntas a seguir. No último bimestre, quantas atividades você realizou que realmente fizeram diferença? Foram atividades que trouxeram resultados reais para sua vida pessoal e profissional? Estavam relacionadas com sua missão, com seus objetivos e com as pessoas que lhes são caras? No último mês, quanto tempo foi dedicado à resolução de problemas urgentes, estressantes e que apareceram de última hora? Quantas vezes você ficou até mais tarde no escritório para concluir aquela tarefa urgente? Na última semana, quantas vezes você utilizou seu tempo em atividades que nada têm a ver com seus objetivos ou que não eram urgentes? Quantas vezes você jogou tempo fora em uma conversa sem sentido, em uma festa onde não queria ter ido, mas para onde seus amigos ou sua família o empurraram? Assistindo a um programa de TV, ou lendo uma revista que não agregaram valor algum à sua vida? Quantos e-mails de piadas, correntes mágicas de felicidade ou sites não recomendados você viu? Qual foi, entre essas 3 perguntas, aquela que menos lhe suscitou lembranças? Por acaso foi a primeira? Mas você reparou que essa pergunta se referia a um intervalo de 2 meses, um período de tempo maior que o das outras 2? E qual foi a mais fácil? A segunda ou a terceira pergunta? As pessoas costumam ter a sensação de que o tempo voa porque o utilizam fazendo atividades que se encaixam na segunda ou na terceira pergunta, e deixam de lado as coisas que realmente gostariam de fazer, pois elas nunca são urgentes e, em geral, nunca são priorizadas. E, por conseguinte, nunca são feitas. Einstein costumava dizer que o tempo corre a uma velocidade de 60 minutos por hora. Nessa corrida, você tem que colocar seu carro na pista certa, naquela que vai levá-lo a seus maiores objetivos e sonhos. Caso contrário, correrá quilômetros na estrada da vida, e quando chegar ao fim, descobrirá, tarde demais, que pegou a pista errada e continuará reclamando que o tempo voa, pois não aproveitou seu tempo com coisas importantes para você. O tempo é uma trindade. Na doutrina cristã, trindade é o dogma da união de 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que juntos representam o Deus único. No tempo também podemos identificar uma trindade. Ele é geralmente referenciado em 3 dimensões: horas, minutos e segundos, manhã, tarde e noite, décadas, séculos e milênios. O átomo, que é o elemento-chave da vida, é composto por 3 elementos. O número que dá maior precisão de cálculos de datas em um banco de dados é o número 3. Freud propôs que a psique é dividida em 3 partes: ego, superego e id. Se quiser ir mais além, pesquise numa enciclopédia ou na Wikipédia as diversas curiosidades matemáticas, astrológicas, filosóficas, religiosas, geográficas e políticas sobre o número 3. Durante décadas, a administração do tempo identificou 2 grandes fatores que definem todo tipo de atividade. Ela dividia o tempo pelo critério de urgência e pelo de importância. A definição de urgente é algo que deve ser feito com rapidez, que exige atenção imediata. Já o critério de importância se refere a algo que produz resultado, que tem grande valor, que merece uma atenção especial e não exige pressa, tem tempo para ser concluído. A gestão do tempo tradicional divide o tempo em uma matriz. O início dessa divisão matricial do tempo foi atribuído ao general Dwight Eisenhower, ex-presidente dos Estados Unidos. Depois, diversos teóricos utilizaram o conceito em diversas situações. O autor americano Stephen Covey modificou esse conceito e desenvolveu a matriz do tempo. Ela distribui as atividades em 4 quadrantes conforme os critérios de importância e de urgência.
De acordo com a matriz, uma atividade pode ser urgente e importante, não urgente e importante, urgente e não importante, e não urgente e não importante. O conceito da matriz do tempo foi muito difundido nas últimas décadas e utilizado por diversos teóricos e cursos de administração do tempo. Eu mesmo fui um adepto da matriz durante muitos anos. Hoje, após estudar e pesquisar o assunto a fundo, acredito que esse conceito pode ser entendido mais plenamente com uma visão bem diferenciada da matriz. Muitas pessoas me questionavam sobre a dificuldade de identificar em qual quadrante uma determinada atividade se encaixava. Algumas pessoas diziam estar no quadrante das tarefas importantes e urgentes e se sentiam felizes, pois, apesar da correria, faziam coisas relevantes. Alguns simplesmente não utilizavam a matriz, porque a consideravam complexa para aplicação prática. Com base no princípio de Eisenhower e na trilogia do tempo que citei anteriormente, desenvolvi o conceito de tríade do tempo. Nele, proponho a divisão das atividades em 3 critérios: importante, urgente e circunstancial. A tríade visa simplificar, modernizar e propor uma nova ótica sobre o princípio de Eisenhower e da matriz do tempo proposta por Stephen Covey. A base do novo conceito é a trindade. As 3 esferas juntas compõem toda a forma como você utiliza seu tempo. A principal diferença desse modelo em relação à matriz é que, aqui, as esferas da importância e da urgência nunca acontecem simultaneamente. Não há interseção das esferas. A esfera da importância refere-se a todas as atividades que você faz e que são significativas em sua vida, aquelas que trazem resultado a curto, médio ou longo prazo. É a esfera da estrada certa, na qual você coloca seu carro e sabe que na linha de chegada estará realizado. O que é importante tem tempo para ser feito, pode esperar horas, dias, semanas, meses, etc. A esfera da urgência reúne todas as atividades para as quais o tempo é curto ou se esgotou. São as atividades que surgem em cima da hora, que não podem ser previstas, mas que geralmente causam estresse. A esfera das circunstâncias, por sua vez, cobre as tarefas desnecessárias. São os gastos de tempo de forma inútil, tarefas feitas por comodidade ou por serem socialmente apropriadas. É a esfera da estrada que não leva a lugar algum, que não traz resultados, apenas frustrações. Identificando a sua tríade do tempo. Cada pessoa tem uma tríade do tempo diferente. Algumas têm a esfera da urgência maior, outras conseguem ter seu tempo mais dedicado à esfera da importância. Outras, ainda, têm a esfera das circunstâncias mais acentuada. De acordo com sua idade, maturidade, condição social, cargo ou condição de vida, a tríade pode sofrer variações. E saber qual a tríade da atividade que vai executar? Eu recomendo que, a cada tarefa que faça no dia, você pare para analisar em qual esfera da tríade ela se encontra. Isso serve para você exercitar seu padrão mental, a partir de um novo modelo de produtividade. Também ajuda você a tornar consciente o processo de gestão do seu tempo, e a querer mudar seus padrões atuais. Em um estudo recente desenvolvido com pessoas que utilizam nosso software, conseguimos mapear o resultado dessa classificação. Analisamos 210 pessoas, divididas em 2 grupos. Grupo 1. Pessoas que utilizavam a tríade para classificar pelo menos 80% de todas as suas atividades, tarefas, compromissos, no sistema e mensuravam a duração de cada uma delas. Grupo 2. Pessoas que não classificavam suas atividades ou que classificavam menos de 20% de suas atividades no sistema. Comparando a produtividade desses 2 grupos após um período de 8 semanas, descobrimos que 69% das pessoas do grupo 1, que classificavam suas atividades, conseguiram aumentar a quantidade de tarefas concluídas no dia. Sua média de dias atrasados era menor que a do grupo 2 e 57% delas tinham mais facilidade em planejar tarefas para toda a semana, além de afirmarem que colocaram atividades pessoais em seus planos. Um dado interessante no grupo 2 é que 75% das pessoas colocavam menos atividades no sistema do que o grupo 1 e tinham um atraso médio de tarefa superior a 1,2 dia em relação ao grupo 1. O que ficou claro é que, quando classificam suas tarefas, as pessoas conseguem planejar de forma mais proativa, desenvolvem um novo modelo mental e buscam reduzir o urgente colocando tarefas importantes de controle. Além disso, passam a esquematizar o uso do tempo, pois querem melhorar ou manter seus números. Uma vez mapeado,
O urgente incomoda e faz com que a pessoa busque alternativas de melhora. Experimente separar suas demandas de acordo com a classificação. Veja a seguir o resultado no dia a dia. A esfera da importância. A esfera a ser priorizada é aquela que contém as atividades verdadeiramente importantes em sua vida, aquelas que trazem os resultados mais efetivos. Nela estão as ações que, feitas hoje, fazem diferença no seu trabalho, na sua comunidade e para as pessoas que vivem com você. Fazem, enfim, diferença em sua vida. Quando você tem sua vida baseada na esfera da importância, está andando pela estrada que o levará ao ponto aonde você quer chegar. Cada ação importante que é realizada proporciona uma sensação de dever cumprido. Sabe aquele dia que, mesmo cansado e sem disposição, você vai para a academia? O que você sente depois que sai de lá? Independentemente do cansaço, surge uma sensação de paz com a consciência, porque você sabe que ir à academia é importante para seu bem-estar e sua saúde. Lembra da primeira pergunta que fiz no início deste capítulo? Se não lembra, volte algumas páginas e pense na resposta. Todas as atividades que você pensou estão na esfera da importância. Mas, se elas foram apenas respostas e não ações concretas, você deve se preocupar. Às vezes, estamos ocupados demais com as coisas urgentes e circunstanciais e nos esquecemos daquelas que são verdadeiramente importantes. Por acaso você já ouviu falar de algum presidente de uma grande empresa que no hospital, à beira da morte, gostaria de ter passado mais tempo em sua mesa do escritório? Os exemplos de atividades importantes são os mais diversos, cada pessoa tem as suas. Podemos citar atividades como prevenção de problemas, lazer, exercícios físicos, equilíbrio dos 4 corpos, físico, mental, espiritual e emocional, atendimento a clientes importantes, estabelecimento de parcerias, ouvir as pessoas, dedicar tempo à equipe, brincar com o filho, levar flores para a esposa, enviar um e-mail aos amigos, meditar, fazer orações, ajudar o próximo, sorrir, etc. Está na hora de você mudar seu paradigma e começar a viver de verdade. Escolha uma tarefa importante, reserve tempo em sua rotina para essa tarefa e comece a curtir a vida. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida e quieta, mas descobri 2 coisas que adoro fazer. Desde então, elas se tornaram tarefas importantes em minha vida, e passei a dedicar a elas parte do meu tempo. A primeira é fazer palestras. Elas me dão a oportunidade de compartilhar ideias, inspirar pessoas e ajudar o próximo. Sinto-me plenamente realizado nessas situações e isso é importante para completar minha missão de vida. A segunda não tem a mesma relevância aos olhos de outras pessoas, mas para mim é fundamental. Muita gente nem acredita quando digo que cantar dentro do carro faz parte da minha esfera de importância. Mas faz. Sempre que posso, ligo o som e fico cantando e dançando. É relaxante e afasta qualquer tensão e mau humor, quase uma terapia. E ainda ajuda alguns carrancudos a sorrir. As pessoas nos outros carros olham com espanto. Não tem como não arrancar sorrisos. Também adoro andar de skate. Como se vê, são exemplos que não se relacionam um com o outro. Muitas pessoas têm dificuldade em definir o que é importante. Perdem-se e acabam adotando situações secundárias como importantes, e se frustram com o resultado obtido porque acham que estão priorizando as ações certas quando, na verdade, nem sabem que se dedicam às erradas. A linha pode ser tênue. Por essa razão, o fundamental é olhar para dentro de si. Na metodologia, as fases de identidade e metas que veremos mais adiante buscam ajudar a entender o que é de fato importante para você. Nesse processo, você pode descobrir que algo tão simples como cantar no carro pode ser importantíssimo para você. O fundamental é não ligar para a opinião alheia. O que os outros pensam de você é problema deles, não seu. Para começar a ajudá-lo a identificar esses pontos principais, é preciso entender que as atividades da esfera da importância têm algumas características próprias. 1. Tarefas importantes têm prazo, horas, dias, semanas, meses, anos, etc., para serem feitas. Do contrário, elas seriam urgentes. 2. Essas atividades são pessoais, têm importância para você e nem sempre para os outros. 3. Proporcionam prazer ao serem executadas. 4. Trazem algum tipo de resultado positivo a curto, médio ou longo prazo. 5. Em geral, são espontâneas. Imagine o resultado de viver com atividades importantes em todas as áreas da sua vida. Experimente e sinta o resultado. Envie-me seu feedback para o meu e-mail,
e diga como é viver sua vida baseada em ações importantes. Seu comentário pode inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo por elas. Um pensamento atribuído a Buda encerra bem nossa reflexão sobre importância. Certa vez perguntaram ao mestre: o que mais o surpreende na humanidade? E ele respondeu: os homens que perdem a saúde para juntar dinheiro, e depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem o presente de tal forma que acabam por não viver no presente nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Que tal escrever algumas atividades importantes que você gostaria de fazer nos próximos dias? Anote em sua agenda, caderno ou computador para se lembrar. Urgente é toda tarefa que deve ser feita imediatamente, que gera algum tipo de problema. Se não for executada, uma tarefa urgente não tem prazo, ela tem de ser feita já. Acho que a esfera da urgência pouco precisa ser explicada. A maioria de nós sabe exatamente o que é urgente. Vivenciamos isso todos os dias. O mundo globalizado é dependente da urgência. O verbo correr deve ser um dos mais conjugados nos dias de hoje. Um amigo que você não vê há algum tempo se aproxima e pergunta: olá, quanto tempo? E aí, como está a vida? E você responde: nossa, estou numa correria. A frase acima e suas derivações são tão comuns que já viraram hábito de linguagem das pessoas. É até difícil perceber que falamos isso, pois já se tornou natural. Se você for um maratonista, tudo bem, mas se não for, algo de errado está acontecendo, com você e com o mundo. Trata-se da urgência, o mal da era do conhecimento. O pior é que muitas vezes você busca isso de maneira inconsciente. Às vezes olha para uma tarefa importante na agenda e pensa: isso ainda tem tempo para ser feito. Então faço depois, e aí só realiza aquela tarefa quando vem a cobrança e a pressão. É o que chamo de administração do tempo pelo grito. Quando as urgências começam a gritar é que as prioridades aparecem. Volte um pouco ao resultado da sua tríade do tempo. Qual sua percentagem de tempo gasto na esfera da urgência? Se ela for a maior das 3 esferas, não fique triste nem decepcionado. Esse problema não é exclusivamente seu. A pesquisa que fiz mostrou que o brasileiro tem um volume grande de urgências. O maior problema da urgência é que ela está tão enraizada no nosso padrão de vida que já se tornou algo normal, e não uma exceção como deveria ser. No Brasil, é comum o hábito de deixar tudo para a última hora. É algo cultural. Muitos são adeptos até mesmo da famosa transa rapidinha. Se está faltando tempo até para momentos mais prolongados de intimidade, imagine para o resto. Certa vez, estava visitando uma empresa de grande porte e ouvi o diretor da área de marketing dizer: quem não tem nada urgente para fazer não deveria trabalhar nesta companhia. A urgência é bem vista no mundo moderno. Vamos ser sinceros. É muito legal alguém chegar com aquele problema de última hora, olhar na direção da sua mesa e pedir sua ajuda. Você se sente útil, capacitado, importante e seguro. Assim que você resolve, a sensação é melhor ainda. Você se sente um super-herói. Muitas pessoas acreditam que é esse tipo de urgência que segura o emprego, que traz resultados, que propicia as promoções. Mas, na verdade, ele interrompe o seu dia, atrasa as tarefas importantes, faz você ficar até depois do expediente, trabalhar em casa, se afastar das pessoas importantes de sua vida, ter dores de cabeça, gastrite, infarto e até problemas piores. Algumas pessoas utilizam a urgência como uma fuga de seus problemas pessoais. Quando estão resolvendo questões urgentes, ficam tão focadas que se esquecem das contas que têm a pagar, da barriga que não conseguem perder, do filho que está com sérios problemas, do marido ou da esposa chata que está em casa, etc. Por isso preferem ficar no escritório até tarde, atendendo às urgências. Na verdade, estão fugindo de seus problemas. Um erro muito comum é constantemente definir as urgências como prioridades. Assim, muitos se preocupam em priorizar as coisas urgentes, mas acabam sempre deixando as mais importantes de lado. Aí está o que chamo de lado negro da força produtiva. As pessoas perdem tempo demais com as coisas urgentes, achando que estão atendendo às prioridades, mas ao longo do tempo são tomadas por um sentimento de perda. Lembram da tarefa importante que mais uma vez adiaram e se sentem frustradas, estressadas, andando pela estrada errada da vida. Você pode notar que itens importantes têm prazo para ser feitos, nunca são urgentes. Por exemplo, ir ao cardiologista para um check.
AP é uma tarefa importante a ser cumprida em um determinado dia do mês, marcada com antecedência. Afinal de contas, você conhece algum cardiologista que marca consulta para o mesmo dia? Agora, se você tem um infarto, sua consulta ao cardiologista não é mais importante, passou a ser urgente. Nesse caso, uma tarefa importante pode se tornar urgente se não for feita no tempo previsto. Um ponto importante e diferente na tríade do tempo em relação a outras metodologias é que as esferas não se misturam. Logo, não existe alguma coisa que seja importante e urgente ao mesmo tempo. Se for importante, tem prazo, não gera estresse, não exige atenção imediata. A tarefa urgente pode ter sido importante um dia, mas, a partir do momento que foi adiada, deslocou-se sozinha para a esfera da urgência. Talvez essa afirmação possa causar espanto nas pessoas habituadas a outros modelos de administração do tempo. A maioria deles fala da existência de atividades importantes e urgentes ao mesmo tempo. Muitas pessoas passavam tempo demais achando que, por ser importante mesmo sendo urgente, aquilo proporcionava resultados. Na verdade, isso é um estresse disfarçado de importância, é enganar a si mesmo. Não há meios de uma tarefa ser importante e urgente ao mesmo tempo. Além do mais, as próprias definições de urgente e importante são incompatíveis e totalmente opostas, nunca poderiam ser simultâneas. Quando separa essas esferas, você tem clareza e sabe exatamente como seu tempo está sendo utilizado. A esfera das circunstâncias de todas as esferas da tríade, a que exige maior preocupação e atenção é a das circunstâncias. Minha definição para circunstâncias é qualquer tipo de atividade que você é levado a fazer em função de uma situação, condição, ambiente ou de outra pessoa, independentemente da sua vontade. Uma boa analogia de circunstância é uma visita inesperada. Ela chega sem avisar, coloca-o numa saia justa, você evita ser indelicado, mas na verdade quer mesmo é que ela vá embora. Aceita a situação por educação ou amizade. Ela gasta seu tempo, e no fim, você acaba ficando irritado por ter engolido o sapo. Gosto de comparar a vida a um avião. Quando está a bordo de uma aeronave, você pode assumir duas posições, piloto ou passageiro. Se você é o passageiro, alguém o está levando para uma direção, e você pouco pode fazer para mudar isso. Ou seja, ele tem controle dos seus caminhos. Neste caso, você está sendo totalmente guiado pelas circunstâncias. A outra posição é a de piloto. Nela, você assume o controle do avião e leva-o para onde quiser. Você escolhe o caminho, a velocidade, a direção. Está indo para seu objetivo. Você não é o escravo das condições, mas sim o mestre das suas escolhas. Você deixa as circunstâncias tomarem conta de sua vida quando está na posição de passageiro, e permite que a vida faça as escolhas por você. Que os outros decidam seus caminhos, que as situações exijam uma reação. Por isso, digo que a esfera das circunstâncias é a mais perigosa de todas. Nela, você está colocando sua vida e seu destino nas mãos da sorte, do que der e vier. É bem parecido com aquela música do Zeca Pagodinho que diz: "Deixa a vida me levar, vida leva eu. Para onde a vida o está levando?" Esse é o lugar aonde você gostaria de chegar? Veja aqui algumas características comuns de tarefas que estão na esfera das circunstâncias. Item podem ser importantes ou urgentes para outras pessoas, mas nunca para você. Itens são coisas que você faz em excesso e o levam a perder tempo desnecessariamente. Itens estão contra sua plena vontade. Item você aceita por educação, por condições ou por medo de dizer não. Item não geram resultados. Item geram sensação de insatisfação, angústia, saturamento, decepção. Alguns exemplos de tarefas circunstanciais são: aquela pessoa que liga no meio do expediente para vender seguro de vida para seu cachorro e não quer desligar. A conversa sem pé nem cabeça na cozinha da empresa. O relatório de vendas para seu chefe que nunca será utilizado. A perda de tempo com a leitura de e-mails desnecessários. Os programas de TV inúteis, algumas festas de família ou reuniões de negócios desnecessárias. Aqueles pedidos para os quais você não consegue dizer não e muitos outros. É claro que alguns desses exemplos podem variar de esfera conforme a sua interpretação. Por exemplo, passar o dia no shopping pode ser uma tarefa importante de lazer para você e uma total perda de tempo para outra pessoa. O principal é descobrir o que essa tarefa representa para você e em que esfera ela se situa. O problema é que a circunstância é tão viciante que, talvez, quando a pessoa perceber, poderá ser tarde demais. Temos adolescentes, adultos e empresas sem direcionamento, movidos pelo acaso.
Tenho amigos empresários que vivem seus negócios em função das circunstâncias, sem um plano, um rumo, metas a serem alcançadas. Não é fácil ficar fora das tentações das circunstâncias. Elas sempre parecem uma forma fácil de se levar a vida, às vezes até divertida. Mas quando ficamos presos ao círculo vicioso das circunstâncias, deixamos as coisas importantes de lado. Não está na hora de começar a mandar de verdade na sua vida? De assumir a posição de piloto? Composições perigosas da tríade do tempo. Existem algumas composições da tríade que merecem uma análise mais criteriosa. É o que chamo de composições nefastas da tríade. É muito importante, a partir desse ponto, que você tenha feito a sua composição da tríade. Se ainda não fez, volte ao início deste capítulo e faça o teste sugerido. É importante para a compreensão do que virá a seguir. As composições mais perigosas surgem quando a esfera da importância é menor em relação à esfera da urgência ou das circunstâncias. O objetivo da metodologia é aumentar seu tempo dedicado às coisas importantes de forma a levar a sua tríade a um padrão próximo do ideal. As composições nefastas deixam as coisas importantes de lado, mas em cada composição existem características próprias, que comparei a 3 personagens. 1. O super-homem. A tríade do super-homem tem a esfera da urgência com a maior percentagem. A segunda maior é a esfera das circunstâncias. Chamo essa composição de super-homem, pois quem tem esse tipo de tríade tem a tendência de viver salvando a humanidade. Vive resolvendo crises, problemas urgentes que aparecem no dia a dia. Gosta de ajudar os outros com tudo. Apagar incêndios já é tão comum que ele acredita que isso seja o normal. Esse é o problema. Ele está tão preso na urgência, sufocado com os problemas, que raramente sobra tempo para atividades importantes. Tudo é imediato para ontem. Neste modelo, a esfera das circunstâncias é a segunda maior, pois é a fuga da rotina da urgência. É a forma de se desligar da rotina estressante. Neste caso, considera relaxante as horas que dorme em excesso, as rodas de chope prolongadas com os amigos, o tempo gasto em atividades fúteis. Essas atividades, que podem ser muito prazerosas no tempo e na hora certos, são usadas nesse caso como uma válvula de escape do estresse diário. Eu conheço bem esse tipo de personagem. Na área de tecnologia, o pessoal do suporte técnico encarna muito bem o perfil do super-homem. Esses profissionais vivem para resolver problemas dos usuários, que geralmente são urgentes. No horário do almoço ou na happy hour, é muito comum encontrá-los jogando, apesar de ser algo em geral proibido nas empresas. Para eles, os jogos de computador em geral são sua válvula de escape. Essa tem sido uma composição recorrente nas tríades analisadas. É a tendência mundial da vida na urgência. Os resultados são estresse, cansaço, depressão, insegurança e doenças. 2. Homer Simpson. A tríade do Homer Simpson tem a esfera das circunstâncias com a maior percentagem. A segunda maior é a esfera da urgência. Personagem que se encaixasse perfeitamente nessa composição, mas acho que o Homer, o pai do Bart, da família Simpson, cai como uma luva nesse papel. Se você recordar alguns episódios da série, pode identificar que o Homer tem uma vida de circunstâncias. Faz o que é socialmente aceitável, trabalha na fábrica porque nunca conseguiu um emprego melhor, mas também não tenta sair de lá. Vive seu papel de pai de acordo com o que o Bart decide, e é um boneco como marido. O Homer é um escravo do destino, vive o que surge, e não busca algo melhor para si. Assim são as pessoas que têm a esfera das circunstâncias maior. Elas vivem o momento que surge, a roda viva do mais fácil. A ausência de sonhos ou da coragem de lutar por eles deixa as circunstâncias dominarem. Como não sabe o que quer, qualquer coisa que surge é sempre aceitável. Conheci um diretor de tecnologia de uma grande empresa que estava no cargo apenas porque sua família era proprietária da companhia, mas na verdade queria ser surfista. Como sua vida era muito fácil, ele se tornou um escravo das circunstâncias. Contratava empresas e tecnologias que mais lhe agradavam em um determinado momento. Não tinha um plano, um projeto para seu departamento. Seu casamento era uma aparência. Preferia viver seus casos com funcionárias a encarar uma separação. Era um comodista. Nunca tinha tempo de ouvir os funcionários ou de atender aos fornecedores, pois dividia suas horas entre as festas, as reuniões da empresa e as urgências que apareciam. Muitas pessoas vivem dessa forma. Deixam a vida passar, submetendo-se ao acaso.
Se sua tríade é assim, está mais do que na hora de mudar, de assumir sua posição de piloto e lutar pelos seus sonhos. 3. O equilibrista. A última composição perigosa é a tríade do equilibrista. Ela possui percentagens muito semelhantes das esferas das circunstâncias e da urgência. A imagem do equilibrista de pratos é perfeita para essa composição, sustentando em uma das mãos as tarefas urgentes e na outra, as circunstanciais. Muitos passam a vida entre as urgências e as circunstâncias. Aqui se encontram os maiores casos de estresse, pois essas pessoas absorvem, além das urgências, todas as circunstâncias que aparecem. Geralmente dizem poucos não, e quase não têm hábito de planejamento. Saem do escritório esgotadas, sentindo dores nos olhos, na cabeça, nas costas. Chegam em casa sem energia para estudar, ficar com a família ou fazer exercícios. Perdem boa parte do tempo tentando recuperar suas energias para fazer algo produtivo. A vida passa rápido demais para o equilibrista. Cada dia é um grande agito. Está sempre ocupado e preocupado. Conheço muitos equilibristas. São pessoas maravilhosas, sempre disponíveis. Há alguém assim na sua empresa? Você já reparou que equilibristas sempre aceitam novas tarefas? Existe uma máxima em administração do tempo que diz: se você precisar fazer alguma coisa, solicite a pessoa mais ocupada do escritório. Ela vai dar um jeito de fazer essa tarefa para você. É bem comum as pessoas se sentirem mais confortáveis com as urgências e circunstâncias do que ter controle sobre seus processos, organizar seu método de trabalho e reavaliar sua vida. É fácil ficar sempre ocupado quando você tem um mundo desconhecido para enfrentar. Isso será necessário, e mais cedo ou mais tarde a sua vida irá exigir essa atitude de você. Soluções para a tríade do tempo. Talvez a sua tríade seja similar a uma das 3 composições comentadas anteriormente. Não fique preocupado nem desesperado. O método mais eficaz para resolver um problema é primeiro identificá-lo, e depois tomar medidas práticas para eliminá-lo. O objetivo da tríade é ser um gráfico indicativo da administração de sua vida, conforme os critérios de importância, urgência e circunstância. Em grupos de trabalho, a tríade pode ser um grande indicativo de performance e produtividade da equipe. É possível, nesse caso, analisar se sua equipe está realmente focada nas coisas importantes para a empresa ou se está perdendo tempo em coisas que não geram resultados reais. É muito compensador analisar o progresso de algumas pessoas e equipes que adotaram esta metodologia e mudaram completamente sua tríade ao longo do tempo. Quando desenvolvi a metodologia e desenhei o software, pensei muito nessa questão. Por meio do software, você consegue compor sua tríade e depois, semanalmente, medir seus resultados, fazer comparações e analisar seu progresso. Em ambientes de grupos, é possível fazer a mesma análise de forma coletiva, coletando dados individuais e gerando relatórios, inclusive apontando as tarefas que representaram o maior gasto de tempo em cada esfera. Essa é a forma simples e prática de aplicar o conceito da tríade, como um indicador de performance e de resultados. Pode ser numa agenda de papel, no seu caderno ou no software, tanto faz, o importante é a consciência sobre a distribuição do seu tempo. A tríade ideal. Você deve estar se perguntando: qual a tríade ideal? Existe uma composição perfeita? A resposta a essa pergunta é sim. Existe uma tríade ideal, que deve ser uma meta para a sua vida. Sou favorável à ideia de que a melhor tríade é aquela que traz felicidade para você. Não adianta ficar a vida inteira tentando transformar sua tríade na ideal e ficar se matando por isso. No modelo ideal, a esfera da importância tem maior percentagem, e as demais têm percentagens menores. Constância na tríade ideal. A resposta é que é impossível tirar as urgências da sua vida. As circunstâncias também são difíceis de serem eliminadas totalmente. Não podemos nos transformar em robôs, começar a dizer não para tudo e fazer apenas o que planejamos. É preciso ter flexibilidade. É claro que eu adoraria não ter que ir a alguns eventos mais ou menos chatos, mas às vezes isso é necessário. O desafio da tríade ideal é manter sua vida baseada nas coisas mais importantes e tirar das urgências e das coisas circunstanciais o poder de influenciar sua vida. Você sabe que elas podem acontecer, mas está no controle da situação. Agora, vamos pensar na tríade em horas em vez de percentagens. Se você tiver uma jornada de trabalho semanal de 40 horas, significa que 28 delas estarão dedicadas a tarefas importantes para você, seu trabalho e seus relacionamentos.
Você ainda tem 8 horas para atender às urgências que podem ocorrer durante a semana e 4 horas para gastar com as circunstâncias. Esse é um grande padrão de produtividade pessoal, não acha? Mas de que forma você pode alcançar a sua tríade ideal? Em primeiro lugar, é preciso adotar uma metodologia de administração do tempo que se concentre em atividades importantes. O segundo passo é adotar medidas para reduzir seu tempo nas esferas da urgência e das circunstâncias e aumentá-lo na esfera da importância. Veja algumas sugestões para você transformar a sua tríade, deixando-a mais próxima da ideal em cada esfera. Você mesmo pode ter outras alternativas, mas o importante é entender o princípio básico da dedicação do tempo àquilo que realmente é importante. Muitas das sugestões a seguir são aplicadas na metodologia apresentada neste livro. Outras são medidas simples que podem ser postas em prática imediatamente no seu dia a dia. Diminuindo a esfera da urgência, a solução mais indicada para você diminuir a dedicação à urgência é descobrir por que entrou nela. Pense nas suas atividades urgentes da última semana e responda a estas perguntas. 1. Por que essa atividade foi urgente? 2. Como eu poderia ter prevenido a urgência dessa atividade? 3. Que atividades posso planejar para evitar essa urgência? 4. É possível pedir a alguém que me ajude com essas atividades? Conseguiu ter alguns insights para evitar que situações como essa se tornem urgentes novamente? Por exemplo, é muito comum as pessoas deixarem para o último dia a entrega da declaração do imposto de renda. Quando o prazo está acabando é que elas começam a buscar os comprovantes e acabam lembrando que algo ficou pelo caminho. Nesse momento, a urgência se instalou. A última esperança é que o governo prorrogue o prazo de entrega. Essa pessoa, espero que não seja você, poderia ter prevenido essa urgência se tivesse durante o ano guardado toda a documentação necessária em uma pasta para que não precisasse perder tempo com isso na hora de prestar contas. E você pode ainda delegar a tarefa a um contador, que poderia fazer a declaração com antecedência. Você reparou o que foi feito acima? Sugerimos uma forma de transformar uma atividade que era urgente, que tinha que ser feita naquela hora, em uma tarefa importante que irá prevenir que a urgência aconteça novamente. Com o tempo, você perceberá que a maioria das coisas urgentes que fazem em algum momento foi importante. E, como foram negligenciadas, se tornaram urgentes. Os capítulos 9 e 10 tratam desta questão de forma mais aprofundada. A melhor maneira de prevenir as urgências é o planejamento. Você verá ao longo da metodologia formas de fazer seu planejamento em diversos períodos de tempo. Outra boa maneira de reduzir suas urgências é prever as necessidades de sua equipe de trabalho. Eu tinha um cliente que exigia, sempre próximo do fim do mês, um relatório de atividades ou algum novo sistema para sua intranet. Geralmente, quando ele tinha necessidade, era urgente para ele. Como era um dos meus principais clientes, se transformava em urgente para mim. O que fizemos foi adotar o padrão de, no meio do mês, enviar um e-mail perguntando se não havia alguma necessidade para ser implementada. Geralmente ele tinha uma ou outra ideia, mas acho que seu dom criativo só funcionava a partir da última semana do mês. Como pelo e-mail já podia identificar algumas possíveis demandas, comecei a deixar a equipe pré-alocada para atender a essas requisições. Assim, quando ele ligava pedindo um favor especial, eu já tinha pessoal reservado para atender a sua urgência, que para mim passou a ser uma tarefa importante: atender meu principal cliente. Algumas outras dicas para você diminuir sua esfera da urgência. Item planeje, planeje, planeje. O que você planeja hoje evita a urgência de amanhã. Item faça previsões de coisas que podem se tornar urgentes individualmente ou com sua equipe. Haja para reduzir os riscos. Item quando uma urgência aparecer, analise-a, aprenda com ela, e tome medidas práticas para evitar que ela apareça de novo nessa esfera. Item se possível, tente delegar a urgência a alguém que possa ajudá-lo. Item haja imediatamente diante da urgência, não deixe que ela se transforme em uma catástrofe. Item não entre em pânico. Resolva sua urgência e reveja suas prioridades do dia para não ficar sobrecarregado. Diminuindo a esfera das circunstâncias. Sair da esfera das circunstâncias, em minha opinião, é muitas vezes mais difícil do que sair da esfera da urgência. Para resolver a urgência. Diminuindo a esfera das circunstâncias. Sair da esfera das circunstâncias, em minha opinião, é muitas vezes mais difícil do que sair da esfera da urgência.
Para resolver a urgência, disciplina e planejamento são necessários. Mas para fugir das circunstâncias, além de disciplina e planejamento, é necessário enfrentar certas coisas que muitas vezes queremos deixar debaixo do tapete. Mudar hábitos exige muita atitude de sua parte. Uma das minhas sugestões é seguir os passos da tríade da mudança, da qual falei no primeiro capítulo: sonhar, escolher e agir. Esses 3 passos ajudam a manter o foco. Tenho uma amiga que ilustra muito bem esse processo de fugir das circunstâncias. Alessandra tinha o sonho de morar sozinha. Ela havia se mudado para Santos e morava com parentes, mas sempre quis ter seu próprio espaço. Durante 2 anos, ficou presa às circunstâncias. Vivia com os parentes, não precisava se esfalfar para manter uma casa sozinha, e sobrava dinheiro para gastar com roupas e festas. Era cômodo continuar do jeito que estava. Certo dia, o sonho de morar sozinha falou mais alto. Ela decidiu que faria de tudo para conseguir e começou a agir. Traçou uma meta para esse sonho. Começou a rever seu planejamento financeiro e saiu em busca de apartamentos. Logicamente, seus parentes e amigos começaram a desencorajá-la, a falar dos problemas e gastos que essa decisão poderia acarretar. Mas a decisão estava tomada. Ela conseguiu manter o foco, agir e fugir das facilidades que as circunstâncias ofereciam. Algum tempo depois estava se mudando para seu próprio espaço. O problema das circunstâncias é a dificuldade para manter o foco. É muito mais fácil aceitar o que é facilmente oferecido do que nadar contra a corrente. É muito mais simples dizer sim às pessoas do que dizer não e achar que pode estar sendo rude ou diferente. Uma das formas de lidar com as circunstâncias é definir objetivos, se manter focado neles e saber dizer não. Pense nas tarefas circunstanciais da semana anterior. Quantas poderiam ser eliminadas? Quantas poderiam desaparecer com um simples não? Quantas poderiam ser delegadas a outras pessoas? Quantas não tinham nada a ver com seus objetivos? E quando a circunstância tem nome e cargo, como, por exemplo, seu chefe, ele sempre solicita aquelas tarefas super importantes na opinião dele, mas que para você e para a empresa não trazem nenhum resultado. Aqui entra um processo importante de saber dizer não e de negociação de prioridades. Tive a oportunidade de dar treinamento para secretárias e essa questão foi muito comentada. Um caso me chamou a atenção. Uma das participantes era secretária do mesmo diretor havia mais de 10 anos, tempo suficiente para terem bastante intimidade. Seu diretor se achava tão íntimo que solicitava a ela uma série de tarefas pessoais que nada tinham a ver com seu trabalho. Ela contou que uma vez, quando a esposa dele estava grávida, pediu que ela fosse correndo comprar churros recheados. Quando paramos para analisar a sua tríade, descobrimos que ela gastava em média 12 horas por semana com tarefas desse tipo. Seu tempo era perdido com tarefas circunstanciais, as quais ela sempre executava para evitar dizer não ao seu chefe e perder seu emprego. O maior problema é que seu tempo ficava curto e geralmente era obrigada a fazer horas extras ou levar trabalho para casa. Isso estava começando a prejudicar seu casamento e sua relação com os filhos. Qual a solução neste caso? Quantas vezes temos que lidar com situações parecidas na nossa convivência com chefes, subordinados, clientes, familiares? Quantas vezes uma visita chega sem avisar e temos que adiar a tarefa importante para atendê-la? A resposta é simples: saber dizer não sem culpa. Mais vale dizer não e ficar vermelho alguns segundos do que sempre dizer sim e ficar laranja para o resto da vida. Também é válido posicionar a pessoa quanto às suas prioridades e pedir ajuda para estabelecer critérios de priorização. Se ela reparar que você tem muitas coisas importantes a fazer, talvez fique até com vergonha de pedir algo novo. Eu sempre fui uma pessoa solícita. Dizia sim a quem quer que fosse para evitar constrangimentos, manter a aprovação ou por medo de dizer não. Quando me dei conta de que estava me sobrecarregando por causa dessa atitude, comecei a me tornar mais criterioso. Agora costumo dizer: desculpe, não posso fazer isso, não vou poder me dedicar a essa tarefa neste momento. O mais legal dessa atitude é que muitas pessoas, em vez de ficarem me criticando, ficam impressionadas com minha disciplina e até dizem que gostariam de ter a mesma coragem. O apêndice contém algumas técnicas para você dizer não às pessoas, mas aqui vão algumas dicas básicas. Em primeiro lugar, lembre-se de que não foi a palavra mais ouvida na sua infância, logo ela é familiar. Seja sincero. De nada adianta dizer sim e não conseguir fazer a tarefa ou se prejudicar apenas para conseguir a aprovação das pessoas.
Não aceite chantagens como: me ajude, por favor, só desta vez, só você pode me ajudar. Não me desaponte. Seja simpático, sem agressividade ou mentiras. Seja firme nas suas posições. Não tenha medo e nunca volte atrás, pois isso pode dar margens a outras situações similares. Assuma a responsabilidade se quiser aumentar a esfera da importância, diminuir a da urgência e reduzir ou até quase eliminar a das circunstâncias. É preciso que você assuma a responsabilidade por essas decisões. Não existe técnica, metodologia ou procedimento que o leve a atingir esses objetivos se você não se esforçar para isso. Isso quer dizer que você precisa assumir uma postura mais assertiva e proativa. Proatividade significa que você é o único responsável pela sua vida, que você toma a iniciativa e age para conseguir o que deseja. Assertividade significa que você tem confiança no que faz e expressa isso para o mundo de forma sincera e aberta. Não espere a ajuda de ninguém. Você é a única pessoa capaz de transformar sua vida, de reduzir suas urgências, de dizer não, de fugir do círculo das circunstâncias. Pare de culpar seu chefe por não lhe dar um aumento, sua esposa por ser infeliz, sua geladeira por fazê-lo engordar, seu banco por sua conta negativa. Somos especialistas em achar culpados, mas não temos a capacidade de entender que tudo o que acontece em nossa vida é em função de nossas próprias escolhas e ações. Comece a tomar a iniciativa na sua vida, a controlar seus sentimentos, a ser mais ativo. Fale com mais firmeza, cumprimente as pessoas com vontade, ande com a coluna ereta, seja mais positivo, encare a vida com bom humor, faça da alegria um hábito. Pare de culpar os outros por tudo, ajude o próximo, agradeça a Deus. Esse assunto é tão abrangente que poderia ser tema de outro livro. Mas, como existem milhares de livros sobre isso, não é necessário perder tempo para reinventar a roda, certo? A mensagem que pretendo deixar é: assuma a responsabilidade pela sua vida e comece a transformar a sua tríade na tríade ideal.